Quem acompanha os números já viu que depois do primeiro turno das eleições, o dólar baixou e a Bolsa de Valores teve alta. Mas por que será que isso acontece? Nós convidamos a economista Yasmine Mendonça para explicar para a gente. Tudo bem, Yasmine? Tudo bem, boa noite a todos. Boa noite. O que acontece que faz com que o mercado reaja dessa forma? Porque política e economia estão muito interligadas, né? E isso fica mais evidente em períodos eleitorais. Os agentes da economia, que são os investidores, os empresários, as famílias, os consumidores, eles ficam receosos em relação ao que virá depois das eleições. Como que as políticas econômicas serão guiadas? E aí, com isso, todos ficam de olho nas informações que saem e aí, realmente, talvez qualquer notícia nova que saia na mídia pode já ter um efeito em como que eles vão tomar a decisão. Mas isso é tudo baseado em suposições, é isso? Sim, esse período é um período de instabilidade, justamente porque falta informação suficiente para tomar uma decisão assertiva, né, com certeza. Ainda está tudo em definição. Então, isso não só no Brasil, é algo que acontece no mundo todo, né? É bem, assim, característico do período eleitoral. As políticas econômicas, elas, dependendo de como que o candidato, de como que quem vencer as eleições, elas forem sendo lidadas, pode influenciar justamente rendimentos do mercado financeiro, pode influenciar a dinâmica da economia, a estabilidade de preços, então acaba afetando a todos. O que faz com que o dólar suba ou caia? Isso acontece justamente devido às expectativas das pessoas, né? Expectativas dos investidores. Se há uma possibilidade de valorização das empresas brasileiras, ou se os investidores acreditam que aqui no Brasil eles vão ter rendimentos maiores, vai entrar dólar no país e o dólar vai reduzir o preço, porque é oferta e demanda. Se tem muito dólar no mercado, o preço do dólar vai diminuir em relação ao real. Se tem pouco dólar no mercado, o preço dele vai aumentar. E esse dólar vem de fora? Vem de fora. São investidores de fora que investem dólar no Brasil. Exatamente. Então, se a expectativa é que, ao investir no Brasil, eles vão ter bons rendimentos, o preço do dólar vai cair. Se a expectativa é de reduzir os rendimentos no Brasil, aí o preço do dólar vai aumentar. Então, por isso que notícias que saem na mídia afetam muito o valor do dólar. E hoje, no Brasil, nós temos 3 pilares de política econômica, que é o tripé macroeconômico. Um desses pilares é justamente o câmbio flutuante, ou seja, o valor da moeda, o valor do dólar é dado pelo mercado, justamente por essa quantidade de entrada e saída de dólar. Então, ele vai flutuar mesmo de acordo com as expectativas do mercado. Aquela grande alta que teve, que foi subindo, até chegar nos 4 e tralalá, tinha a ver, então, com falta de dólar no mercado. E isso é uma saída, uma fuga de dólares. E não necessariamente isso pode estar ligado apenas com fatores internos, porque também pode estar ligado com acontecimentos ao redor do mundo que faz com que os capitais estrangeiros que estão aqui migrem para outros países na expectativa de ganhar mais nesses outros países. Também precisa ser analisado isso. Não necessariamente são apenas fatores no Brasil que vão influenciar essa volatilidade, essa variação do dólar. No caso da Bolsa de Valores, é mais ou menos nesse ritmo também. Isso, da mesma forma. Então, como na Bolsa de Valores a gente está falando de ações ligadas às empresas, vai depender ali também, né, de como que essas notícias estão relacionadas com essas empresas. Se for uma notícia relacionada a um investimento em determinado setor da economia, que aquela empresa vai poder lucrar, as ações daquela empresa vão se valorizar. Se for o contrário, se for uma notícia relacionada em diminuição de investimentos em um determinado setor e aquela empresa vai perder, as ações dela vão diminuir. E o índice da Bolsa de Valores, ele é um aglomerado de ações de algumas empresas específicas. Então, por isso que também ele pode variar. Agora, em relação ao dólar, para alguns brasileiros, é bom que suba e para outros é bom que desça o valor, né? E aí é isso que também equilibra um pouco? Sim, para os brasileiros, se a gente falar de empresas, para aquelas empresas que são exportadoras, que vendem produtos para o resto do mundo, uma valorização cambial é boa, porque ela está vendendo em dólar, então ela ganha mais. Se a gente está falando de empresas, e isso é a realidade de grande maioria das empresas brasileiras, que importam, ou seja, elas precisam comprar produtos do resto do mundo para poder produzir. E aí essa valorização é ruim, porque acaba ficando
mais caro para elas comprarem esses produtos. E assim, agora a gente está com dois extremos, né? Ali disputando a cadeira presidencial. Dependendo para o lado que for, vai dar uma grande mudança também nisso? Eu acredito que não uma grande mudança, porque ambos os lados se comprometem, até certo ponto, a manter esse tripé macroeconômico, que é o câmbio flutuante, as metas fiscais, ou seja, o governo não gastar mais do que ele arrecada, e também um regime de metas de inflação, que é manter a estabilidade de preços. O brasileiro ele tem muito medo ainda da inflação. Nós passamos por períodos de hiperinflação que até hoje as pessoas se lembram. Então, acredito que, mesmo que extremos, os dois candidatos, eles seguem esse tripé. Acontece que o que muda muito, e isso sim é muito discrepante, é como alcançar esse equilíbrio entre esses três pilares. Um candidato foca pelo lado das despesas, reduzir as despesas do governo, enxutar o governo, né, diminuir a participação do Estado. Um outro candidato pelo lado, talvez, das receitas, fazer reforma tributária, enfim, talvez aumentar impostos. Então, o caminho que eles vão seguir para se alcançar essa política econômica brasileira de tripé, esses três alicerces, é o que pode mudar bastante. Em relação à inflação também, nesse momento, já tem uma ideia de ter dado uma melhorada, ou seja, vai ficar dentro daquilo que se previa, pode ficar abaixo ou pode ficar acima? A expectativa de inflação para o próximo ano é que ela continue dentro da meta do Banco Central. Em relação ao nível de preços, nós não estamos tendo efeitos negativos da eleição, né? Ainda não temos esse efeito. A expectativa é que ela permaneça dentro da meta. Aqui em Maringá houve uma redução de combustível essa semana, no preço do combustível, né? Tem alguma ligação com essa baixa do dólar também? Sim, porque a política de preços da Petrobras ela está ligada com o preço internacional do petróleo, né? Ele acompanha essa variação. Então, quando variar o dólar, vai variar o preço do combustível, se for para mais ou para menos. E aí o brasileiro que paga o pato. Exatamente. Isso acontece com todos os produtos no Brasil. Alguns fica mais evidente essa variação, porque um ajuste é mais automático. Mas como a nossa economia ela ainda depende muito de produtos que são do resto do mundo, nós acabamos ficando também dependente dessas variações. Nesse momento, então, de instabilidade, o que se pode imaginar é que, pelo menos, se mantenha um pouquinho o dólar nesse valor que ele está? Sim. E, claro, é um período de cautela, né? É um período de observar como que o mercado vai se ajustar, e isso vai permanecer até o início do ano que vem, que é quando o eleito vai começar a realizar suas propostas. Então, realmente, é um período de cautela, é um período que o mercado observa, tem essa instabilidade, mas as tomadas de decisão mesmo, elas começam a acontecer mais no início do próximo ano. Para quem precisar de alguma forma, por exemplo, de ou comprar o dólar em moeda ou de repente importar algum material e puder esperar, é melhor esperar ou já começa a pensar nisso agora? O que é interessante, por exemplo, se for uma viagem para o próximo ano já está marcada, o que é interessante é talvez tentar comprar aos poucos, né? Quando percebeu que teve uma baixa, comprar e ir observando como que o mercado está reagindo. Realmente não tem como a gente prever como que o dólar vai reagir, porque, como você disse, são dois extremos e é instável. As previsões vão mudar também, estão mudando a cada dia. E que de repente vai importar alguma coisa, se puder esperar, você orienta a esperar ou... Depende da necessidade. Se for algo que é possível esperar, seria importante ter essa cautela, sim, justamente para depois a tomada de decisão ser mais assertiva, né? Então, tá joia. Muito obrigada pela participação, viu?